tem uma polêmica envolvendo, mais uma vez, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O que é que acontece? Um comitê da Câmara dos Estados Unidos aprovou um projeto que pode barrar a entrada do Alexandre de Moraes no país. O texto ainda precisa passar já passou pelo plenário, melhor dizendo, da Casa, precisa passar agora pelo Senado e ser sancionado pelo presidente Donald Trump. A proposta foi protocolada após o ministro Alexandre de Moraes determinar a suspensão do X no Brasil, mas não cita diretamente o ministro. Tem o Elon Musk envolvido, tem o Eduardo Bolsonaro também fazendo lobby lá nos Estados Unidos com relação a esse assunto. É uma ofensiva, né, dos Estados Unidos, de alguns membros da Corte dos Estados Unidos contra o ministro do Supremo Tribunal Brasileiro, Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Vamos ver o que o ministro disse, falou sobre isso. Ele disse que o Brasil tem soberania e deixamos de ser uma colônia. Ele falou isso durante a reunião inaugural da ONU. Vamos acompanhar o que disse o ministro Alexandre de Moraes. Presidente, nesses 73 anos de inauguração da sede oficial da ONU, é importante que todos nós reafirmemos nossos compromissos com a defesa da democracia, dos direitos humanos, da igualdade entre as nações e nosso juramento integral de defesa da Constituição brasileira e pela soberania do Brasil, pela independência do Poder Judiciário e pela cidadania de todos os brasileiros e brasileiras, pois deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822 e, com coragem, estamos construindo uma república independente e cada vez melhor, uma república independente e democrática com a Constituição de 1988. E construindo com coragem, pois, como sempre lembrado pela nossa eminente ministra Carmen Lúcia, citando Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem. Muito bem, vamos ouvir aqui agora os nossos amigos, começar com o Enio Lins, porque o que é que acontece na prática? É uma lei que quer, eu preciso até ajustar aqui uma fala anterior, é como se tivesse passado pela Comissão de Constituição e Justiça do Brasil. Lá é o Comitê da Câmara dos Estados Unidos, ainda vai tramitar na Câmara, no Senado, para eventualmente virar lei. O chamado de 100 censores em nosso território, Enio, o projeto prevê a proibição de entrada ou deportação de qualquer pessoa que seja considerado um agente estrangeiro que infrinja o direito de liberdade de expressão ao censurar cidadãos dos Estados Unidos em solo americano. Como é que você analisa a resposta dada pelo Alexandre de Moraes a essa ofensiva dos Estados Unidos? O ministro Alexandre de Moraes foi certeiro, foi assim, merecedor de todos os aplausos. O Brasil é independente desde 7 de setembro de 1822. E os Estados Unidos procuram ser dono do mundo desde que se entende como nação, que é um problema muito grande para a humanidade, esse sentimento de dono do mundo dos Estados Unidos, que está respaldado numa sistematização desse imperialismo americano a partir de 1902, pela doutrina Monroe, e depois efetivada pela política do Big Stick, que é o grande porrete, que é a política que foi verbalizada pelo presidente Theodore Roosevelt. Não confundir com Franklin Roosevelt, eles eram primos e foram ambos presidentes dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos acham que podem intervir em qualquer país do mundo e determinar o que cada país do mundo deva fazer segundo os seus interesses. É muito importante que haja uma resistência a isso. É uma questão da dignidade de cada país. E o ministro Alexandre de Moraes hoje, ele representa exatamente essa dignidade
internacional, não é apenas do Brasil. Se essa lei americana for aprovada, e acho que será aprovada, ela promove o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, da Suprema Corte Brasileira, a uma condição de referência internacional de defesa dos direitos da legislação nacional em cada país, do direito à Constituição em cada país. Para mim, essa lei ela vale como um Nobel do ponto de vista da cidadania para o ministro Alexandre de Moraes. O efeito dela será contrário ao que essas pessoas pretendem nos Estados Unidos e no Brasil. Acho eu que o ministro Alexandre de Moraes hoje é a principal figura de todo o mundo jurídico internacional. Não existe nenhum ministro, nenhum juiz no mundo que tenha a presença, que tenha a força que começa a ser reconhecida do ministro Alexandre de Moraes. Essa lei ela só vai ter um prejuízo para o ministro. Se ele gostar de ir à Disney, ele não vai poder ir à Disney. Se ele gostar de surfar no Havaí, ele não vai poder surfar no Havaí. De resto, não significa absolutamente nada, a não ser a importância do próprio ministro e da própria Suprema Corte brasileira em fazer vigorar no Brasil a Constituição brasileira. Parabéns ao ministro Alexandre de Moraes, parabéns ao Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, Enio, por sua análise inicial. Vou passar por agora para o Ângelo Farias, porque o que é que acontece? Quando começou a polêmica em torno dessa ofensiva contra o Alexandre de Moraes, isso aconteceu, Ângelo, quando a rede social X, a gente lembra disso, isso foi em setembro do ano passado, ficou fora do ar por algumas semanas em todo o território brasileiro, após uma determinação do ministro Alexandre de Moraes. E claro que a rede social X, ela tem como dono um dos cidadãos americanos, que é o Elon Musk. E aí esse projeto de lei tramita lá na Câmara dos Estados Unidos por meio de uma representação feita pela deputada Maria Elvira Salazar e o Darrell Issa. E não menciona diretamente o Alexandre de Moraes, mas fala desse caso do X. Agora, Ângelo, quando o X deixou de funcionar aqui no Brasil, foi porque eles não estavam obedecendo ordem judicial e nem tinham um representante oficial no país. É o primeiro ponto. Quero falar para você também que dentro dessa situação lá dos Estados Unidos, tem um lobby feito pelo Eduardo Bolsonaro, que apoiam o atual presidente Trump e consideram que o Alexandre de Moraes é um inimigo do pai dele, um perseguidor do Jair Messias Bolsonaro. O que é que você pensa sobre essa relação do Eduardo Bolsonaro, do bolsonarismo com o Trump e o Elon Musk também nessa ofensiva contra o juiz brasileiro? E saber o que é que você pensa também sobre essa fala do Alexandre de Moraes. A Medias, onde está, como eu vou dizer, lá no sítio, quando eu morava com ele, que o boi sabe onde arromba a cerca, né? E o Alexandre de Moraes sentiu. Ontem ele sentiu como é mexer com alguém maior do que ele, porque ele está se achando o supremo presidente do Brasil inteiro, né? Aliás, um supremo politizadíssimo. E aí, qual é o maior argumento? Ele é um perseguidor de uma ala política brasileira. É um ministro que usa, você vê, uma TV estatal do governo para se defender. Isso não existe. Você já viu, o Álvaro está aí, ele sabe muito bem, né? Um juiz, ele não fala fora dos autos, né? O juiz, ele tem que falar dentro dos autos. Como é que ele está falando para uma TV institucional, né, da TV Justiça, se defendendo, né, se argumentando? Ou seja, ele não deveria nem fazer isso, porque você já viu algum juiz estadual aqui comentando algum julgamento antes do fato acontecer, se defendendo de alguma acusação, usando a imprensa para se defender? Não acontece isso, só acontece no Brasil, no Supremo Tribunal Federal. E é lamentável isso. E agora ele sentiu, porque ele mexeu com o X, que é a empresa americana do Elon Musk, que agora faz parte do governo americano, mexeu com a Rumble, que é a empresa também do Donald Trump, né? Então ele está se achando todo poderoso. E sabe por que começou mais ainda isso aí? Porque ele pediu para dados
daquele Alan, né, que é o blogueiro lá que está nos Estados Unidos, para que a empresa fornecesse os dados do Alan. A empresa está com sede nos Estados Unidos e também tem a legislação americana que não pode ser feito isso. Agora, o ministro fala tanto aí em democracia, né, ele fala tanto nessa situação, mas se você for, nesse momento, vamos supor, liberdade de expressão está na Constituição. O que diz aqui? É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Se o perfil da rede social não está em anonimato, como é que já a gente vê uma censura de vários políticos, deputados federais? A gente viu o senador Marcos Duval aqui sendo censurado, salário tirado do senador, de mandato, ou seja, isso tudo feito por Alexandre de Moraes. O artigo 5 diz: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, independentemente da censura ou licença. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observando o disposto nessa Constituição. Então, rasga isso aqui, rasga a Constituição. E ele fala tanto de Constituição, então não tem liberdade de expressão no Brasil. Só pode ser liberdade se fosse expressar pela esquerda brasileira, porque é altamente politizado. Aí você vê, olha o ridículo, né? Aí vai o outro ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o Flávio Dino, e faz um texto na rede social. Os ministros do Supremo, ao tomarem posse no cargo, juram defender a Constituição brasileira. Nela está escrito, artigo 4º, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: a autodeterminação dos povos, não intervenção e igualdade entre os estados. Né? E ele disse aqui, são compromissos indeclináveis pelos quais cabe a todos os brasileiros zelar, por isso manifesto a minha solidariedade ao Alexandre de Moraes. E tenho certeza que ele permanecerá proferindo ótimas palestras em todo o território brasileiro, assim como nos países irmãos. Ou seja, o outro ministro também vai lá e comenta. Então, daqui a pouco, os juízes estaduais têm que fazer a mesma coisa, sair comentando e defendendo uns aos outros. Esse é o Brasil que a gente tem, por isso que o preço está sendo caro. Obrigado, Ângelo Farias. Luciano Amorim, como é que você vê todo esse contexto aí dessa ofensiva do Congresso americano? E o Enio falou uma coisa que eu estava refletindo sobre isso ontem. A gente não vê se falar. Olha, se perguntar ao cidadão comum, aquele cidadão que acorda 5 da manhã, vai para o comércio trabalhar, volta 7 da noite cansado para tomar um café e dormir e trabalhar de novo, ele não vai saber, Luciano, quem são os outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas o Alexandre de Moraes está nos holofotes já há um certo tempo. Isso é só para refletir sobre... O Enio falou algo que, de fato, a gente não vê o nome de um outro ministro no mundo, pelo menos, não chega até nós aqui, que tenha o nome tão citado e seja tão cobrado, inclusive pelos Estados Unidos, como o ministro Alexandre de Moraes. A fala do ministro está correta? O ministro age inadequadamente? Os Estados Unidos estão corretos? Quem está certo nessa história, Luciano? Pois é, Abdias, que concepção estranha de liberdade de expressão tem esse pessoal, né? O Ângelo está aí defendendo o direito de censurar os ministros do Supremo Tribunal Federal. A liberdade de expressão que o Ângelo quer é censurar o ministro Flávio Dino e censurar o ministro Luiz Roberto Barroso, como se eles não fossem cidadãos brasileiros e não pudessem expressar suas opiniões como todos os brasileiros têm o direito de expressar. O Abdias, o que aconteceu, o que esse cidadão, Eduardo Bolsonaro, está fazendo nos Estados Unidos, aliás, com dinheiro meu, dinheiro seu, recurso do povo brasileiro, indo para os Estados Unidos para lamber bota da democracia americana, para propor uma lei que prejudica um cidadão brasileiro, que prejudica vários brasileiros. A Câmara dos Deputados, inclusive, tem que se debruçar com que recursos o Eduardo Bolsonaro está fazendo isso, né? E questionar, isso é atividade parlamentar? Defender uma lei que lesa a pátria brasileira claramente dessa forma é uma atividade parlamentar. Ir para os Estados Unidos defender a censura de um juiz brasileiro, da corte brasileira, que queira ou não queira, é um juiz da corte de uma instituição brasileira, isso faz parte das atividades parlamentares do Eduardo Bolsonaro. Isso é uma questão que deve ser debatida, né, no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. O que é que o Eduardo Bolsonaro foi fazer nos Estados Unidos e com que dinheiro o Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos fazer essa apologia, né, a perseguição ao ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre foi corretíssimo na sua
na sua colocação, né? O Brasil é um país independente desde 1822. Não cabe nenhum tipo de perseguição, seja a um magistrado, seja a um cidadão brasileiro. Sabe por que o Bolsonaro está com raivinha do Alexandre de Moraes, Abdias? Agora, o mais novo tópico é porque o Alexandre de Moraes pediu para que o Rumble, da mesma forma com que o X, que é uma plataforma lá que só a extrema-direita utiliza, o Alexandre de Moraes pediu que o Rumble tivesse um representante no Brasil, para que não aconteça com o Rumble a mesma coisa que aconteceu com o X. E aí o Alexandre de Moraes ele não ordena isso nos Estados Unidos. Ele solicita a direção do Rumble nos Estados Unidos que faça isso no Brasil, ou a plataforma será retirada do ar, exatamente como deve ser, Abdias. Porque se está aqui no nosso país, se está comendo dinheiro do brasileiro, né, tem que obedecer às leis brasileiras. Quer funcionar lá nos Estados Unidos dessa forma, funciona. A gente não tem nada a ver com os Estados Unidos. Agora, quer funcionar aqui no Brasil, tem que se adequar à legislação, às leis e à forma de trabalhar do Brasil. Se não faz isso, o Alexandre de Moraes, mais uma vez, está corretíssimo. Tem que impor o seu poder de juiz aqui no território nacional. Obrigado, Luciano Amorim. Doutor Álvaro Costa, doutor Álvaro, nesse caso específico, porque o nome Alexandre de Moraes é tão amplo, ele está no inquérito das fake news, ele está no inquérito do 8 de janeiro, ele está em vários inquéritos e é considerado perseguidor da direita, defensor da esquerda, ele é juiz. Queria focar exatamente nessa questão, pode um país americano... pode o país, né, Estados Unidos, país norte-americano, propor uma sanção dessa maneira, né, e intervir dessa forma na atuação de um juiz de outro país, doutor Álvaro? O senhor é advogado, pode falar melhor para a gente. Queria, se possível, que a gente colocasse luz sobre o aspecto jurídico dessa decisão lá dos Estados Unidos, porque... as decisões do Moraes, tanto no Rumble, o Luciano lembrou bem, foi na semana passada, ele determinou a suspensão, porque simplesmente não tem representante no Brasil. É como, e aí eu queria chamar a atenção para isso, é como se nós aqui da Rede Antena SES falássemos o que quiséssemos, contra quem a gente quisesse, não tivesse ninguém para responder. Não tivesse um diretor de jornalismo, não tivesse um diretor administrativo para responder aos processos que chegam, e fica por isso mesmo. Pode uma empresa atuar no outro território sem ter nenhum representante para responder a ação judicial, para responder determinação dos juízes brasileiros, doutor Álvaro? Primeiro, Abdias, eu queria, depois você volta aí, ouvir a imagem no início da fala de Luciano, ele estava de cabeça baixa, meio que orando para ver se tinha uma inspiração para falar sobre o que está acontecendo no país, né? Ele foi buscar aí uma inspiração divina, porque a gente percebe que as coisas estão acontecendo e parece que o Brasil, né, desde o início do governo Trump, vem procurando uma crise diplomática, né? Eu vou focar no que você pediu. Antes foi com aquelas deportações que já vinham acontecendo em massa no governo Biden, e quando no início do governo Trump, que foi uma deportação ainda ordenada do governo Biden, o Brasil fez aquela espetacularização, né, recebendo imigrantes ilegais que estavam nos Estados Unidos com honras de herói de guerra aqui no país, né? Já começou a tentar uma crise daí. E agora, os Estados Unidos criam uma lei e a imprensa nacional toda, né, cria não, que a lei ainda vai passar por um longo caminho, como você disse, e toda a imprensa nacional noticia que é uma lei que vai afetar o ministro Alexandre de Moraes, como se aquela lei tivesse sido pensada exclusivamente para atingir o ministro Alexandre de Moraes e a soberania brasileira, quando não é verdade. Ela é feita e pensada para atingir ditadores. E quando a imprensa nacional noticia que aquela lei foi feita para atingir o ministro Alexandre de Moraes, poderá atingir o ministro Alexandre de Moraes, ela está reconhecendo, por via oblíqua, né, ou transvexa, que o ministro Alexandre de Moraes é um ditador. Quando a gente noticia que a lei vai atingir o ministro Alexandre de Moraes e a lei tem um viés de antiditatorial, a gente está aceitando que o ministro Alexandre de Moraes é um ditador, e a esquerda prega justamente o contrário disso, né? A direita também, queria dizer. O outro aspecto é com relação à lei, eu já vou terminar agora. Se eu posso criar essa lei, sim.
ela é feita para todos, não é específica para o ministro Alexandre de Moraes. O Brasil, ele abraça ditatoriais, como ele abraça Nicolás Maduro, ele abraça Hugo Chávez, e lá eles não querem esse tipo de gente. E quem se comportar como um autoritarismo, com ditatorialismo, ele não vai ser bem recebido nos Estados Unidos, não é para Alexandre de Moraes. Essa lei pode ser feita assim. E mais, o ministro Alexandre de Moraes está legislando quando ele existe determinadas condições. A concessão daqui, da nossa empresa aí, da Antena Amanhã, da rede Antena 7, é dada pelo governo, é dada pelo executivo. Ela, quando concede concessões de rádio, de TV, etc., e aí a gente fala de um executivo maior, é dada pelo executivo, não é pelo judiciário. Não foi o judiciário que determinou se o Antena Amanhã, se o Café, se a rede Antena 7 poderia funcionar ou não. É um ato do executivo, mas o judiciário brasileiro vem legislando há algum tempo. E são essas críticas, né, de juristas com o mínimo de senso ético e moral no país, vem pregando isso que eu estou dizendo a você agora. O judiciário, o Supremo Tribunal vem legislando e não cabe a ele essa função, que é apenas de interpretar as leis e aplicá-las em última instância no viés constitucional. O Luciano pediu a parte aqui para comentar ainda sobre esse tema. Pois não, Luciano? E o Ângelo também na sequência, Ângelo. Acho que o Ângelo pediu até antes de mim, viu, Abdias? Se puder dar prioridade aí para o Ângelo, pode ficar à vontade. O democrata Luciano passa a palavra para você, Ângelo Farias. Salientar mais um problema, né? Porque o Itamaraty foi ouvir o Alexandre de Moraes para emitir uma nota. E essa nota termina diplomaticamente, né? Politicamente falando, mexendo com os interesses comerciais entre Brasil e Estados Unidos. O presidente da República, em vez de tentar sentar com o Donald Trump para resolver as arestas entre Brasil e Estados Unidos, emite essa nota, que não é uma nota bem-vinda, né, para o governo americano, com essa retaliação. É uma decisão que mexe com a justiça brasileira, ao mesmo tempo o governo se dói e acaba também gerando outro problema comercial aí para o futuro do Brasil e Estados Unidos. É o que a gente vai assistir nos próximos dias. Luciano Amorim. É que o doutor Álvaro falou aí a respeito de que quando o Brasil reclama, né, dessa lei proposta nos Estados Unidos, acaba assumindo que há ditadores, que é uma ditadura, né, o Supremo Tribunal Federal. Doutor Álvaro, quem assume que cometeu crime é o ex-presidente Jair Bolsonaro, quando ele anistia para um crime pelo qual ele sequer foi condenado ainda, né? Eu acho que quem pede anistia antes de se defender daquele crime está admitindo que cometeu um crime. E com relação a não receber pessoas que são ligadas a ditaduras, não ter relações com pessoas que são ligadas a ditaduras, eu gostaria de saber se o presidente dos Estados Unidos não vai receber o príncipe da Arábia Saudita, que é uma ditadura, né? Uma ditadura que, inclusive, esquarteja jornalistas que são contrários à ditadura da Arábia Saudita, né? Essa coisa do Estado brasileiro, do Estado americano, ter relações comerciais, diplomáticas com países que supostamente não são democráticos, isso não é somente do Brasil, isso é dos Estados Unidos, isso é de todas as nações do mundo, né? Para essa lei valer para todos aí, doutor Álvaro, aí eu concordo com o senhor aqui ao vivo. Tem que impedir a entrada do príncipe da Arábia Saudita lá nos Estados Unidos. Aí eu aceito. Todo mundo falou, vou passar para o Enio Lins, que ele está por telefone conosco, porque, inclusive, o doutor Álvaro falou que não foi uma lei criada especificamente para atingir o Alexandre de Moraes, mas houve um lobby fortíssimo feito pelo Eduardo Bolsonaro, e ele que é filho, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, e também pelo Paulo Figueiredo, neto do ex-ditador brasileiro João Figueiredo, inclusive ele que é denunciado pela PGR por tentativa de golpe. Enio, dadas essas informações, vou passar para o senhor, doutor Álvaro, na sequência, dadas essas informações, Enio, a gente vê uma crise diplomática ascendendo entre Brasil e Estados Unidos de forma mais latente, e a gente agora vai deixar de ter uma polarização interna para levar isso para o campo internacional também, doutor Álvaro? Doutor Álvaro, não, Enio Lins, desculpa. Olha, não está havendo uma polarização entre Brasil e os Estados Unidos. A coisa está até tranquila entre Brasil e os Estados Unidos, apesar desses tremores. Está havendo uma polarização entre os Estados Unidos e o mundo. Essa é a questão, né? Porque com a chegada do Trump nos Estados Unidos, então, aquilo que era, na verdade, o Trump não inova, né? Ele está falando coisas que se falava a boca miúda nos Estados Unidos. Então, a primeira questão, a primeira rusga e mais importante dos Estados Unidos é com o Canadá.
ele quer invadir, tomar conta do Canadá. Ele quer que o Canadá, e ele já repetiu isso 2 vezes, seja a 51ª estrela na bandeira dos Estados Unidos. Então, é esse o sentimento que envolve o Trump. É o Trump contra o mundo, né? E essa questão da lei Alexandre de Moraes, vamos dizer, lei Alexandre de Moraes, porque ela tem como foco isso, é exclusivamente defender os interesses comerciais das empresas que estão, inclusive, entrando na Justiça dos Estados Unidos e perdendo na Justiça dos Estados Unidos, que é a tal Rumble e a Trump Media, enfim, esses grupos que se acostumaram a confundir liberdade de expressão com crime organizado. Essa que é a grande questão. Eles não defendem liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão está ligada à responsabilidade com o que você expressa. Então, existe calúnia, infâmia, difamação, existe golpe na internet do ponto de vista econômico, existe a divulgação organizada de fake news, não a de brincadeira, mas de forma séria. Existem as campanhas de desinformação. Então, tudo isso precisa ter responsabilidade penal aqui nos Estados Unidos, na Europa, em todo lugar precisa. E essas empresas, elas querem estar livres do cumprimento das leis dos países onde estão atuando. Essa que é a grande questão, que é uma questão internacional, que envolve o X e que envolve todas as empresas que estão ligadas a ela e que ganham muito dinheiro com a desinformação. Obrigado, Enio. É um problema comercial. É um problema comercial também.